A Lua é nosso satélite, um pouco como nossa segunda casa no espaço. O segundo corpo celestial mais brilhante no céu. Comparando suas dimensões e composição com as da Terra, podemos considerá-la um planeta adjacente adequado. A Lua está muito perto do nosso planeta, o que a torna o primeiro objeto de exploração planetária. Embora cientificamente não seja um planeta, foi o primeiro corpo celestial a ter uma sonda espacial pousando nele, a Luna 2, em 1959. Claro, também é o único corpo celestial que já recebeu humanos, e isso aconteceu mais de uma vez. É também o único corpo fora da Terra de onde foram coletadas amostras de solo e rocha, que foram rapidamente trazidas para a Terra e continuam sendo estudadas mais de 30 anos depois. Além disso, a Lua é o único corpo celeste que tem um impacto direto em nosso planeta. As marés da Terra são influenciadas por ela, e, por sua vez, esse efeito das marés retarda a rotação da Terra em cerca de 1,5 milissegundo por século, fazendo com que a Lua se afaste da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. Mais importante ainda, essa interação gravitacional faz com que a rotação da Lua seja sincronizada com sua translação, fazendo com que sempre vejamos o mesmo lado da Lua. Por isso, podemos dizer que a Lua tem um lado oculto, que nunca podemos observar da Terra. Hoje vamos falar sobre a descoberta desse lado da Lua. Mas antes de assistir, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para apoiar diretamente o mundo desconhecido. Em 2019, a China anunciou que alcançou o lado escuro da Lua. De acordo com a mídia estatal chinesa, a sonda Chang'e-4 pousou com sucesso no dia 3 de janeiro de 2019, no tempo de Pequim, ou seja, pouco depois da meia-noite em Brasília. A sonda não tripulada pousou na bacia de Aitken, no polo sul lunar, um enorme cratera de impacto. A sonda levou instrumentos para analisar a geologia de uma área nunca antes explorada e realizar experimentos biológicos. O rover enviou as primeiras fotos da superfície, que foram compartilhadas pela mídia chinesa. Devido à falta de comunicação direta, todas as fotos e informações precisavam ser enviadas por outros satélites antes de chegarem à Terra. Mas do que estamos realmente falando? Que é o lado escuro da Lua? Termo em lado escuro e não tem nada a ver com ausência de luz ou algo semelhante. Ambos os lados da Lua experimentam dia e noite. Na verdade, o termo se refere ao lado da Lua que nunca vemos da Terra. Quando observamos a Lua à noite, o lado não iluminado é o lado oculto. Devido a um fenômeno chamado rotação síncrona, só podemos ver um lado da Lua. Isso significa que o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital. O tempo que a Lua leva para girar em torno de seu próprio eixo é igual ao tempo que leva para orbitar a Terra. Essa sincronização faz com que sempre vejamos o mesmo lado da Lua. Observamos que o lado oculto da Lua tem uma crosta mais espessa e mais crateras. A superfície lunar tem menos mares de basalto escuro, que são planícies formadas por impactos de meteoros. Nas últimas décadas, várias missões à Lua foram realizadas, mas a maioria delas apenas orbitou a Lua. A última missão a pousar na Lua foi a Apollo 17, em 1972. As missões anteriores sempre pousaram no lado visível da Lua, mas esta foi a primeira vez que uma sonda pousou no lado oculto, tornando a missão uma novidade completa. Para cumprir a tarefa designada, a Chang'e-4 estava equipada com duas câmeras, um dispositivo alemão de radiação chamado LND e um espectrômetro para observações astronômicas de baixa frequência. Cientistas acreditam que o lado oculto é um ótimo local para observações astronômicas, pois está livre do ruído terrestre. O espectrômetro se concentrou nessa ideia. Graças a ele e outras pesquisas, muitas descobertas foram feitas no lado oculto da Lua. Um exemplo é a descoberta, em 2019, de uma grande massa misteriosa descrita como uma bolha metálica maior que 5 vezes o tamanho do Havaí. Essa estrutura está localizada a pelo menos 289 quilômetros abaixo da bacia de Aitken, que mencionamos anteriormente. A sonda chinesa realizou um grande experimento astronômico nessa cratera, que se formou há bilhões de anos, quando a superfície da Lua ainda era líquida e esfriou o suficiente para deixar marcas de impacto. A bacia de Aitken, localizada no lado oculto da Lua, pode ser o resultado de um grande impacto ocorrido há cerca de 4 bilhões de anos. Este é provavelmente o maior e mais antigo impacto preservado no Sistema Solar. Geólogos estão mais interessados em explorar essa bacia para coletar pistas sobre a formação e composição do nosso satélite natural. Segundo os pesquisadores que descobriram a massa metálica, ela pode ser parte do material que colidiu com a Terra para formar a Lua. Porém, eles ainda não sabem exatamente o que é essa substância nem de onde ela veio. Imagine uma bola de metal maior que a grande ilha do Havaí, enterrada no subsolo. Peter James, professor assistente de geofísica da Universidade Baylor, disse que essa é a massa inesperada que detectaram.
A equipe de James descobriu essa bolha estranha combinando dados de experimentos internos e da missão de recuperação de gravidade da NASA, chamada GRAIL, e dados topográficos do Lunar Reconnaissance Orbiter. Esses dados ajudaram a refinar cálculos anteriores sobre a espessura da crosta e a densidade do manto lunar, revelando um fenômeno de excesso de massa no núcleo. Embora o excesso de massa não seja claramente visível na superfície, ele parece ter um grande impacto, deformando a topografia lunar e formando uma depressão em forma de ovo a mais de 80 metros abaixo da cratera. Daniel Moriarty, geólogo lunar do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, disse que essa é uma grande conquista. Ele questionou se a descoberta realmente nos forneceu pistas sobre o interior da Lua. A missão GRAIL, com a sonda Zeb Flow, foi lançada em 2011 e orbitou a Lua por quase um ano, mapeando variações no campo gravitacional lunar. Esses dados permitiram que a equipe GRAIL criasse o mapa de gravidade lunar mais detalhado até hoje, oferecendo uma visão precisa da superfície e do subsolo lunar. Maior massa, como terrenos altos ou rochas densas, resulta em maior gravidade. Esses mapas destacaram diferenças impressionantes entre grandes crateras lunares e a bacia de Aitken. Peter James afirmou que a bacia de Aitken é a maior cratera preservada conhecida no Sistema Solar. A descoberta dessa massa estranha é apenas mais um dos muitos mistérios, especialmente porque a bacia e o polo sul lunar são considerados possíveis destinos para futuras missões lunares. Cientistas estão animados com a descoberta da massa metálica e esperam que mais estudos revelem informações sobre a formação desse local. Mais pesquisas podem ajudar a desvendar a história do impacto que criou a cratera e fornecer detalhes importantes sobre como a Lua e outros corpos celestes evoluíram ao longo do tempo. Brandon Johnson, cientista planetário da Universidade Brown, disse que, como modelador de impactos, isso é extremamente empolgante. A pesquisa da China com a sonda Chang'e-4 revela cada vez mais informações sobre o território lunar, especialmente sobre o lado oculto. No futuro, espera-se que mais informações sobre a composição da Lua e da Terra sejam descobertas.